Bom, o assunto mais importante da semana é um assunto internacional que nós precisamos analisar aqui com cuidado, que é o atentado do imperialismo norte-americano contra um dos principais chefes militares, se não o principal chefe militar do Irã, o general Soleimani. Primeiramente, vamos repassar aqui os acontecimentos, né, como eles se desenvolveram do ponto de vista imediato. Nós tivemos aí o ponto de partida da crise atual foi a morte de um empresário norte-americano ligado às Forças Armadas, né? Provavelmente um desses mercenários de guerra. Isso daí deu lugar, no caso dos Estados Unidos, a uma retaliação onde 25 militantes da milícia Hezbollah do Iraque foram mortos por bombardeios norte-americanos. Em protesto, a milícia se dirigiu à embaixada dos Estados Unidos, acabou furando a segurança da embaixada, penetrou na embaixada, pelo menos na parte exterior, né? A embaixada fica na famosa zona verde de Bagdá, no Iraque, uma parte fortificada da cidade que foi construída pelos norte-americanos durante a ocupação, né? A embaixada norte-americana fica dentro dessa zona verde que continua existindo. É uma proteção contra a revolta popular que se estendia durante a ocupação norte-americana. Penetraram na zona verde, penetraram na parte exterior da embaixada, tocaram fogo em alguns prédios exteriores da embaixada também, e por pouco não entraram na embaixada norte-americana. Foi um protesto extremamente vigoroso, e os norte-americanos, em retaliação, assassinaram o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, mais precisamente o chefe das Forças Especiais da Guarda Revolucionária, general Soleimani, um dos articuladores, né, da luta no Oriente Médio contra a presença do imperialismo norte-americano. Esse assassinato teve uma importância muito grande, uma repercussão enorme mundialmente, né? E foi considerado como praticamente uma declaração de guerra dos norte-americanos contra o Irã. E nesse momento a situação ela continua extremamente tensa. O governo iraniano prometeu que haverá retaliações contra esse acontecimento. O governo norte-americano falou que, embora eles tenham feito isso daí, que era uma necessidade, né, segundo o governo norte-americano, o general Soleimani estaria aí preparando para matar pessoal norte-americano no Iraque, o que é falso, né, não se tratava disso em absoluto. Disse que não quer uma escalada, não quer uma guerra, mas ao mesmo tempo, né, de quinta para sexta-feira, na sexta-feira, os norte-americanos fizeram outro ataque no Iraque, né, assassinando outros líderes da força xiita local, né. Junto com o general Soleimani, eles mataram um dos principais dirigentes da milícia xiita Hezbollah, e depois, na sexta-feira, mataram outro. Apesar das declarações de que eles não querem uma escalada, não querem a guerra, etc. e tal. Não, visivelmente, os norte-americanos estão tentando impor, né, um regime de terror, um regime
de crescimento da tensão, de ataque contra as forças iranianas na região, em função do agravamento da crise, né? Para entender bem essa crise, nós precisamos aqui retomar um pouco da história da região para que a coisa fique bem compreendida, né? Essa crise, ela levou, né, os norte-americanos a aplicar, juntamente com os outros países imperialistas, duras sanções econômicas contra o Irã, né? Essas sanções econômicas estão criando uma situação de crise muito grande dentro do Irã. É uma tentativa de fazer com que o regime político iraniano fique enfraquecido e seja derrubado aí por uma mobilização popular, se divida, as forças armadas se dividam, etc. e tal. Bom, todos esses acontecimentos, eles parecem assim um pouco sem sentido, né, se a gente observar, a não ser o fato de que o Irã é um país atrasado, um país oprimido, e os Estados Unidos oprime os países pelo mundo todo. Mas qual é efetivamente o conteúdo concreto do ponto de vista político da crise que nós estamos assistindo? Esse é um dado que é necessário explicar com bastante detalhe, né? O primeiro aspecto dessa crise, o ponto de partida, digamos assim, da crise, acontece em 1979 com a Revolução Iraniana, né? Para muita gente isso é um acontecimento do passado. Veja que 1979 já lá vão 40 anos da Revolução no Irã, né? E evidentemente que as pessoas que acompanham a situação política pela imprensa não vão conseguir dimensionar a importância do que foi a Revolução Iraniana de 1979, né? Ela veio na esteira da crise de 1974, né, que é conhecida como a crise do petróleo, mas foi uma crise geral da economia capitalista, que encerrou definitivamente o ciclo de crescimento das economias capitalistas depois da Segunda Guerra Mundial. Promoveu um abalo muito forte na economia mundial e promoveu também uma série de episódios revolucionários da maior importância, começando com a Revolução em Portugal e seguindo até, né, a mobilização revolucionária dos operários poloneses. Tudo isso faz parte da mesma etapa. No Oriente Médio, o acontecimento mais importante dessa etapa, né, é justamente a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, que muitas pessoas pensam que foi uma revolução de tipo religioso, né? A gente vê muita mobilização religiosa nos países do Oriente Médio hoje em dia. Nós vimos aí a mobilização da Al-Qaeda, do ISIS e outros. Então tem-se a impressão de que a Revolução Iraniana foi uma revolução de tipo religioso. Isso não é assim. A Revolução Iraniana foi um típico movimento da classe operária iraniana, né? O Irã era e continua sendo o país mais industrializado do Oriente Médio, um país muito importante, e um país que durante décadas estava sendo dirigido por uma monarquia colocada no poder pelos norte-americanos, pelo imperialismo de um modo geral e pelos norte-americanos em particular. A Revolução derruba essa monarquia, que era o principal ponto de apoio dos norte-americanos e do imperialismo no Oriente Médio, né? E se inicia uma situação revolucionária de grandes proporções. Na ausência de uma direção revolucionária, com um programa claro, com uma organização definida, quem acaba assumindo a liderança da revolução, até para
até certo ponto, para conter essa revolução é o clero xiita, que havia se indisposto, né? Havia formado aí um grande bloco de oposição contra a monarquia do Shah. O clero xiita, ele entra na revolução, assume o comando da revolução, e assume o comando também como forma de conter, em grande medida, o ímpeto revolucionário da classe operária. Todas essas coisas reacionárias que a gente vê no Oriente Médio e no Irã em particular, contra as mulheres, costumes, etc. e tal, foram um instrumento de contenção da revolução. O clero atuou aí como representante da burguesia iraniana, né, na luta contra o imperialismo, e conseguiu, com momentos de grande radicalização política e momentos de contenção, controlar a onda revolucionária no Irã. Isso daí abalou profundamente toda a estrutura política da dominação imperialista no Oriente Médio, que não conseguiu se recuperar até hoje, né? Aí nós tivemos vários episódios. Nós tivemos, por exemplo, a invasão do Afeganistão pela União Soviética, que já é um resultado dessa revolução de 1979. A invasão vem logo na sequência, né? A invasão soviética é combatida duramente com o apoio do imperialismo e da Arábia Saudita, né? O Bin Laden faz parte da resistência que se monta contra a presença soviética no Afeganistão. O objetivo, né, dessa resistência à União Soviética é impedir que a União Soviética avance no controle político da região, principalmente diante da situação criada num dos principais países daquela região, que é o Irã. Posteriormente, o imperialismo vai usar o governo iraquiano, que é um governo nacionalista do Partido Baath, do Saddam Hussein, contra a Revolução Iraniana. O Iraque declara guerra ao Irã, invade uma série de territórios iranianos que são objeto de disputa política entre o Irã e o Iraque. Se estabelece uma guerra duríssima, né? Uma guerra que dura quase uma década, a partir de 1980, quer dizer, um ano depois da Revolução, onde as vítimas são da casa de 500 mil de pessoas, sem falar nos mutilados e outros atingidos pela guerra, que vão aí já na casa do 1 milhão, né? Mas essa guerra, ela serve também para acalmar, até certo ponto, o ímpeto da Revolução Iraniana. Vocês podem ver por todas as tentativas que foram feitas para controlar essa revolução, que a revolução tinha um poder de expansão pelo Oriente Médio gigantesco, né? A guerra termina sem muita definição. Os dois lados aí se considerando vitoriosos, né? Na realidade, o Irã consegue reaver os territórios que haviam sido ocupados pelo Saddam Hussein e nada mais. Existe um período de estabilização, onde há uma série de crises dentro do próprio Irã, né? Aí nós vamos ver a reabertura da crise no Oriente Médio em 1991, ou seja, logo alguns anos depois da guerra, com a primeira guerra do Golfo. Quer dizer, os norte-americanos e o imperialismo em geral, tendo dado corda ao Saddam Hussein, decidem frear também as ambições políticas do líder nacionalista iraquiano, né? Segue-se um período de bloqueio econômico muito duro contra o Iraque, onde morrem milhões de pessoas por falta de remédio e tudo mais.
até a Segunda Guerra do Golfo, que acontece em 2003 e que leva à queda do Saddam Hussein. Esse dado da queda do Saddam Hussein é importante porque, imediatamente, né, forma-se uma resistência à ocupação norte-americana. Né? A política neoliberal dos norte-americanos, com essa resistência, entra numa crise total, porque a ocupação do Afeganistão e a ocupação do Iraque haviam sido os pontos altos da política neoliberal de arrasar a economia de outros países. A invasão do Iraque, é importante que a gente tenha em vista isso, ela não foi feita apenas por causa do petróleo. Ela foi concebida como princípio de uma transformação geral no Oriente Médio, de ruptura da economia estatal em vários países, tá? De mudança da dominação de setores nacionalistas do Oriente Médio para uma dominação mais direta do imperialismo. Com a resistência, essa dominação, esse plano de ofensiva neoliberal entra em crise, né? E essa crise, não por acaso, ela coincide no tempo com o auge da crise na América Latina, né? Principalmente a situação na Bolívia. Se nós compararmos a situação que se cria na América Latina com a situação criada no Iraque pela resistência, quer dizer, no Oriente Médio, a resistência à política imperialista, nós vamos ver que é um momento de grande crise dessa política e um momento de retrocesso da ofensiva imperialista em escala global, né?